E me fala uma coisa, tem um custo isso, né, a holding, né? Tem um custo. Quando que compensa? Eu tenho alguns imóveis, eu tenho, né, alguns recursos. Quando compensa eu fazer uma holding? Compensa fazer a holding desde o momento que você pensa em constituir patrimônio. É mesmo? Você pode começar constituindo dentro da holding. A diferença, né, os honorários a gente vai calcular de acordo com as horas trabalhadas e com a complexidade que a família requer. Então, normalmente o procedimento é o seguinte, a gente tem uma sessão de viabilidade. Sessão de viabilidade é o momento que a gente vai ter o primeiro contato com o cliente, vai entender a estrutura da família, se tem conflito, se não tem conflito, quantos filhos, qual que é o patrimônio, fonte de renda. A gente faz o mapeamento total para depois, na segunda fase, apresentar o croquis estrutural. Croquis estrutural a gente vai já ter uma aplicação direta depois do diálogo com o cliente e vai apresentar o plano que a gente vai seguir para estruturar a holding. E a terceira fase é a constituição propriamente dita da holding. Tem até um professor da minha especialização que brinca, eu prefiro pegar alguém que não constituiu o patrimônio e fazer, porque vai ser muito mais fácil e rápido, às vezes, que eu vou remunerar menos, do que fazer com alguém que já tem um patrimônio grande, que vai gastar mais horas, né? Não é proporcional ao patrimônio, é proporcional às horas trabalhadas. Mas é um investimento que, assim, ele até citou um exemplo, assim, de R$900 mil você vai gastar numa sucessão 80, 90. Então, assim, seria mais interessante cobrar um percentual da diferença, né? Mas a gente cobra por hora trabalhada, que é justamente de acordo com a complexidade e para entregar para o cliente o melhor resultado. Mas não tem limite. Você tem um imóvel, holding. E o melhor é que a própria Constituição Federal é uma política de Estado incentivar o brasileiro a levar o patrimônio para a pessoa jurídica. Por exemplo, se eu vou integralizar um imóvel na pessoa jurídica e eu não exerço atividade imobiliária, eu tenho a isenção de TBI. Eu não pago ITBI para integralizar esse imóvel. Tem algumas condições ali. Eu não posso exercer... Se é uma empresa nova, eu não posso exercer atividade imobiliária nos próximos 3 anos. Ou se é uma empresa já constituída, ela não pode superar 40% do faturamento a atividade imobiliária. Eu tenho que ter outras fontes de renda, compra e venda de imóvel, locação. Ela não pode superar 40% do faturamento, senão incide o TBI. Né? Se é a tua fonte de renda, eles vão cobrar o ITBI. Mas, basicamente, para quem já tem patrimônio constituído, você não paga ITBI. Tem isenção de ITBI. Bom, a holding, até um tempo atrás aí, era algo assim, o pessoal até fazia bastante, não que não, né, não deixaram de fazer, mas até chamar a atenção do governo, né? O que aconteceu aí que o governo já está metendo a mãozinha dele, já está querendo... Com certeza, sim, o governo sempre vai querer se intrometer, né? Na nossa vida, ele não vai querer perder recurso. Então ficava quietinho, né? Vamos fazer a holding aqui, estão protegida, sim, né? Existem algumas formas, a intenção não é burlar o ordenamento, mas é usar o ordenamento contra o Estado, né? Assim, contra o Estado, por quê? Porque eu protejo quem? Meu cliente. Meu foco é o meu cliente, não o Estado. Então, a gente faz um estudo, tem uma estrutura que você cria. Por exemplo, se eu criar uma empresa, meus filhos constituíram a empresa, eu vou comprar o capital social da empresa. Mesmo valor de capital social, mas tem um valor excedente, né? Eu integralizei um imóvel de 1 milhão, mas capital social é 10 mil. Dependendo da forma como é feita, com certeza você vai abrir brecha para o fisco vir discutir. Mas se for estruturado da forma adequada, e a aquisição da empresa pelos filhos foi feita antes mesmo da constituição da célula cofre, não tem o que discutir. Quando eu doei para o meu filho, era uma empresa com capital social de 10 mil. E como eu não tenho que fazer inventário, por exemplo, eu tenho 1 milhão dentro daquela empresa, um imóvel de 1 milhão. Só que eu tenho 1% das cotas. Quando eu falecer, o ITCMD vai recair sobre o valor das minhas cotas, que é 1%, e não sobre o valor das cotas do meu filho. Então, você consegue estruturar de uma forma utilizando a legislação a favor do contribuinte e evitando que ele, né, agora pague 8% de TCMD. Mas com o imposto novo, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, vai chegar a 27%. Nós vamos ter a carga tributária mais cara do mundo. Bom, então o governo ele não incentiva, né? Com certeza não. É uma forma que a gente usa a legislação a favor do contribuinte e do cliente para poder estruturar de uma forma que o patrimônio seja da empresa e quando ocorre o falecimento do patriarca ou da matriarca, simplesmente 1% desse valor, desse patrimônio apenas representa a fração dele. Então a gente consegue criar essa estrutura justamente para poder evitar o recolhimento absurdo que é hoje um tributo no Brasil, né?
Bom, então agora vamos juntar as duas coisas, então, a holding e o Bitcoins. O foco é um só, proteção patrimonial. Então, assim, é muito engraçado, porque nesse dia eu estava conversando com um amigo, e ele se interessou pela assessoria no investimento em criptoativos. E ele citou justamente isso. Pô, mas meu pai é muito conservador, tal. Eu falei, cara, para ele a gente tem o produto perfeito, que é o quê? A holding familiar. Vocês já têm? Não tenho. Então, aonde que se encontra, né? É um encontro de gerações de intuitos que são até antagônicos. Mas, então, o meu foco no investimento em criptoativos é trazer segurança de um advogado especializado em direito tributário, que já está há mais de 6 anos no mercado, que entende, que vive todos os dias, para que a pessoa não caia em nenhum tipo de golpe, saiba o que ela está fazendo com a assessoria, né? E delimitar o patrimônio que ela pretende investir, 5%, 10%, 20%, vai depender de cada um, e também trazer segurança jurídica para que esse patrimônio se perpetue ao longo das gerações através do sistema de holding familiar. Até você falou aqui, né, que a gente já desde o primeiro imóvel já deveria já fazer isso aí. Mas é uma coisa que eu acho que ainda muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Não. Qual que é o tipo de cliente que busca uma holding? O cliente é mais ou menos o perfil do cliente, são pessoas que já têm, né, um patrimônio estruturado, muitas pessoas que principalmente aqueles que passaram por um inventário recente, que sentiram a dor de pagar o ITCMD, do desgaste, por mais que exista um inventário extrajudicial, leva tempo, consenso entre os herdeiros. Então é uma coisa que se prolonga no tempo. E quando a gente deixa tudo bem estruturado através da holding, depois do falecimento, as regras já estão pré-estabelecidas. Elas já se cumprem automaticamente. Se um dos sócios quiser sair da empresa, tem as regras de liquidação da empresa. Então, assim, eu tenho cliente que tem desde 1, 2 imóveis até cliente que tem patrimônio de 14, 20 milhões. Como assim um sócio sair? O que acontece? Toda vez que eu quero sair da sociedade, a gente vai liquidar as cotas sociais. A gente pode desfazer uma sociedade, eu posso, né, vender as minhas cotas sociais. Eu posso vender para um terceiro, respeitado o direito de preferência dos sócios, isso é tudo estabelecido em contrato social, ou eu posso, né, se não tiver acordo nem compra, eu quiser realmente sair da sociedade, aí o administrador vai avaliar quais bens vão onerar menos a estrutura e vai liquidar aqueles bens para pagar o valor correspondente das cotas sociais do sócio que pretende sair. Nossa. É um sistema de liquidação de cotas. Legal. Ninguém é obrigado a ficar, né, casado, seja numa sociedade empresarial, familiar ou conjugal com ninguém, né? Então, mas tem um sistema a ser respeitado, né? Tem uma administração a ser respeitada. Normalmente a gente tem um sócio administrador, né? Então ele já conhece a empresa, ele sabe onde vai prejudicar menos e a pessoa que vai sair vai receber exatamente aquilo que lhe corresponde. E até para fazer um ponto, é legal que no sistema de holding familiar, para quem tem mais de um filho, e os filhos, né, se preocupa que os filhos não vão ter, né, tanta afinidade assim, ou ter alguma questão na família, você consegue criar 2 células destino. Então, uma célula cofre, com uma célula veículo, na qual o pai é detentor dessa Golden Share e consegue administrar tudo, e 2 células destino. Então, cada filho tem uma empresa que vai ser sócio da empresa célula, que é a veículo, e essa daqui é a dona da cofre. Então, você consegue distribuir, né? Por exemplo, eu tenho um cliente agora que a irmã dele já tem uma holding familiar. E aí, ele já estava conversando comigo para fazer a holding dele, e aí a gente tomou um café com a mãe dele, ela quer fazer a holding dela também. Então, eu vou criar uma estrutura que vem da mãe para uma empresa que já está pronta, que é a da filha, criando uma empresa para ele, né? E também depois já estruturando para as 2 filhas dele. Então, a gente consegue fazer toda essa linha, né? Dependendo da necessidade do cliente, mas consegue montar toda essa estrutura através do sistema de holding familiar e patrimonial. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?